Olá pessoal, hoje estamos aqui para mais uma opinião sincera e desta vez a opinião sincera sobre o DS20, o receiver da linha básica de 83, 84. Bom, primeiro recado eu quero dizer como funciona a opinião sincera. Opinião sincera é a minha opinião. Óbvio que a gente pode ter aqui alguns detalhes da minha opinião que pode ser diferente da sua, pontos positivos e pontos negativos com referência a esse equipamento. E eu já fiz vários de opinião sincera. Também vou dizer que você não vai escutar esse equipamento funcionando. Quer escutar ele funcionando? Eu vou ter, talvez a minha opinião lá em 1983 fosse outra desse equipamento. Hoje, capacidade, né, de fazer substituição no conjunto. Então, como eu disse, por um lado é um lado positivo, você simplesmente é muito mais fácil conectar, que é uma tendência que veio depois, né, nos anos 90, que você simplesmente conectava as caixas, botava na tomada e funcionava. Você comprava um equipamento nos anos 80, você tinha que cabear RCA, cabear força, cabear um monte de coisa. Então, realmente é um ponto positivo também, por que não? Então é isso, esses foram os pontos positivos. Se você tem algum ponto positivo que você acha nesse equipamento aqui, deixe nos comentários, eu posso acrescentar depois alguma coisa, algum assunto que eu possa ter esquecido aqui. Pontos negativos. Talvez aqui os pontos negativos sejam iguais aos positivos, tá? Mas, como eu disse, é um equipamento que está lá, mudou totalmente, né? O que a gente tinha antes para o que veio depois. Então, ele pode ter pontos negativos também, junto com os positivos, que são os mesmos dos positivos. Vamos lá, ponto negativo número 1, na minha opinião. Na minha opinião, o número 1 é justamente ele ser do 18 volts. Se você não conhece o equipamento, assista ou conheça esse equipamento aqui. Ele, como eu disse, você não tem mais a tomada, você não liga mais nem o toca-discos, nem o tape deck no AC normal, no 110 ou no 220. Você tinha que ligar ele nesse equipamento, e esse equipamento aqui mandava energia, no caso 18 volts, para o tape e para o toca-discos. O teu tape deck desse conjunto e o teu toca-discos desse conjunto, você não conseguia usar ele separado. Tá? Você não conseguia usar, tem que usar ligado a esse equipamento. Então é um ponto negativo, porque você comprava um equipamento modulado, né, com peças separadas, mas que você não poderia usar separado, certo? Então aí que veio depois, já que não vai usar separado mesmo, põe tudo no mesmo gabinete, né? Um exemplo clássico disso, vou citar aqui, é o Sony LBT1000. Agora não lembro direito a nomenclatura, mas é alguma coisa 1000, que é a mesma coisa com 30BS e que é a mesma coisa com STR 12BS. Só que o 12BS ele é separado e o 1000 ele é tudo junto. Muita gente se enganava, comprava aquele equipamento, então agora vou usar o deck lá, não sei o que, não. É o mesmo gabinete, só que as peças estavam lá dentro. Então, aqui é o início mesmo desse tipo de sistema que você tinha tudo junto na mesma peça. E esse equipamento aqui, na minha opinião, é um ponto negativo, sim, ele ter o 18 volts aí. Ponto negativo número 2, o STK. Pô, mas você não falou que o STK era uma coisa boa e tal? Cara, é complicado, você entendeu? Muita gente prefere os amplificadores mais simples, com transistores mais simples. E tem muita gente que gosta do STK. Realmente, o STK é um bom amplificador, digamos assim, se você comparar com os outros que vieram depois. Mas realmente para mim é um ponto negativo, né? Ele poderia, apesar de existir algumas versões, não desse, mas o DS20 acho que não tem, mas o do DS40 existiam algumas versões que a gente mudou lá. Tirou o STK, pôs uma plaquinha com um circuito mais simples, com um transistor normal, mas não é porque queria melhorar o amplificador, não. Tá? É porque teve uma falta de peça no mercado dos STK, e na hora de produzir os equipamentos a gente não tinha o que fazer. Não tem os STK, não tem. Foi lá, elaborou uma plaquinha e pôs a plaquinha no lugar. Existem muitos equipamentos que você adquire aí, como eu disse, do DS20 não, mas o DS40 tem, que você compra lá com uma plaquinha adaptada no lugar do STK, e é sim original. Então o STK para mim é também um ponto negativo. Ponto negativo. O equipamento é feio. Se você acabou de falar que ele é clean, não sei o que. Hoje em dia ele é feio. Talvez lá no 83, 84 a moda fosse outra, a tendência fosse outra, mas e tudo muda, né? Tudo muda. Então, para quem achava aquele sistema cromado, tudo cheio de botão e tudo mais, um monte de botão,
achava aquilo feio e preferia um equipamento mais simples, mais clean. Isso lá nos anos 80 poderia acontecer, hoje é o contrário. Hoje em dia um equipamento desse é mais desvalorizado justamente por ele ter o acabamento inferior, né? Além de ser feio, ele tem um acabamento inferior. Peças de plástico, tudo plástico, botão de plástico, enquanto você tem os mais antigos com ferro, com alumínio, né? Com um aspecto cromado, aquele dial que acende. Então, cara, hoje em dia ele é feio mesmo, ele é feio. Como eu disse lá em 83, 84, as pessoas poderiam comprar esse equipamento, trocar o seu antigo por esse, porque era uma tendência. Mas hoje a tendência voltou a ser os mais cheios de botão, né? Então ele é feio, pronto. E mais um ponto negativo é o que? Ele ser um equipamento digital, certo? Que você tem aqui a busca digital, mas você precisa, como eu disse, o FM desse equipamento é o primórdio, né? Digamos, só mais simples do que isso aqui, o do 1450, né? Que simples, o 1450 sim é aquela mudança de um para o outro. Mas você ter um equipamento que precisa de pilha para poder manter a rádio que você estava escutando. Então, exemplo, estou escutando uma rádio aqui, desliguei o equipamento, na hora que eu ligar eu vou ter que ir lá procurar a rádio novamente. É fácil de procurar? É, mas você vai precisar das pilhas para poder ligar o equipamento e ele estar na rádio que você quer, certo? E ele não ter as memórias, né? Então é um ponto negativo eles não ter as memórias. Ah, mas o DS40, que é um acima dele, tem as memórias. Hoje em dia é muito mais fácil, muito mais simples você fazer um rádio digital com memórias. Qualquer plaquinha Bluetooth aí tem rádio digital com memória, né? Os equipamentos que vieram depois dele são todos eles vieram com memória, com busca automática, um monte de coisa. Mas sim, né? Ele poderia ter as memórias. Agora a gente poderia ter mandado um equipamento um pouco melhor, que é o DS40, com memória, e ter mandado o DS20 com memória também, né? Mas, voltando àquele assunto, 83, 84, talvez a memória do equipamento desse, os botões aqui da memória e tudo mais, pudessem deixar o equipamento mais caro e muito próximo ao outro que veio depois, que é o DS40. Então a gente preferiu não deixar com memória, deixar sem memória o equipamento, e infelizmente, né, talvez, como eu disse, em 83, 84, alguém pudesse comprar esse equipamento. A memória para mim não faz diferença, a diferença de preço às vezes do DS40 era muito grande, então eu prefiro esse daqui sem memória. Mas é um ponto negativo não ter as memórias. Hoje em dia, o custo, acho, de você colocar as memórias aqui era mínimo. Calma, não me xinga aí. Em 83, talvez esse custo mínimo de pôr memória fosse muito maior, beleza? Então é isso. Você viu aqui a opinião sincera do DS20. Resumindo, é um bom equipamento. Se for pensar, como eu sempre digo aqui no canal, tudo que é feito hoje, moderno, o som que é feito hoje, é um equipamento bem legal, bem interessante. Apesar da rádio ser simples, de você ter aqui poucas funções e tudo mais, mas, cara, é um equipamento bem legal, bem interessante, e não é à toa que, por mim, é considerado ainda o fim do começo e não o início do fim. Bom, então é isso. Hoje você viu aqui a opinião sincera do DS20, receiver básico da linha DS da Gradiente. Tem alguma opinião, ou discorda, ou concorda, ou quer acrescentar qualquer coisa do que eu disse aqui sobre esse equipamento, deixe aí nos comentários que a gente continua conversando. Quer conhecer outros equipamentos dessa geração? Dá uma olhadinha aqui na playlist de Conhecendo os Equipamentos. Quer escutar ele funcionando? Tem o vídeo dele aqui tocando. E quer conhecer outros equipamentos? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aí. Como eu já disse, tudo sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, dos anos 80. Vou dar uma erguidinha aqui, ó. A gente pode ter aqui um top de linha importado, um amplificador de potência nacional, um equalizador importado, um tape deck, um amplificador top nacional. Então aqui a gente conversa sobre essa geração. Tem interesse, inscreva-se no canal e ative o sininho. E não esquece de deixar um comentário aí do que você acha do DS20 da Gradiente. Valeu!